Então, bom dia, pessoal do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Que é o professor Gabriel. Queria passar algumas orientações aqui sobre o PET dessa semana, o PET de física, tá? Seguindo orientações aí de alguns alunos que eu pedi algumas sugestões e tal, então estou fazendo esse vídeo, ok? Então vamos lá. Então, o PET dessa semana vem falar sobre linhas de campo elétrico. Primeira coisa, o que é esse tal de campo elétrico, né? Quando a gente fala em campo na física, a gente está falando de uma região no espaço que tem alguma propriedade. Nesse caso, campo elétrico é alguma região que tem propriedades elétricas, tá? Quando a gente fala em campo gravitacional, estou falando de uma região no espaço que tem propriedades gravitacionais, tá? Por exemplo, se eu soltar uma pedra de algum lugar, né, a gente sabe que essa pedra vai cair, certo? O desenho ficou péssimo aí, mas deu para entender. Então a gente fala que essa região, né, tem um campo gravitacional, porque ela tem propriedades gravitacionais, tá? A mesma coisa eletricidade. Por exemplo, a gente sabe se a gente chegar o braço perto de uma televisão, o que vai acontecer? Nossos pelinhos vão arrepiar, né? Fica um pouco arrepiado. Então a gente diz que ali naquela região tem propriedades elétricas, tá? Então ele tem um campo elétrico, tá? Ou seja, eu não preciso chegar os pelinhos do braço perto da televisão para a gente saber que ali tem propriedade elétrica. Tá? A gente sabe porque já testou uma vez, a gente não precisa testar outras vezes para ver isso acontecendo, certo? Tá. Então a gente vai representar o campo elétrico por meio de linhas, tá? O que são essas linhas? Seria equivalente a quando eu chego meu braço perto da televisão, os pelos do cabelo, como eles arrepiam, o formato que o cabelo fica ali na região seriam essas linhas, né, de campo elétrico. Tá? Por definição, vamos aqui nas cargas positivas. Tá? Por definição, as linhas de campo em torno de uma carga positiva elas são sempre saindo. Então, olha aqui, sempre que tiver uma carga positiva, a gente fala que o campo elétrico, as linhas estão saindo. E sempre que a gente falar de uma carga negativa, as linhas de campo elétricos estão entrando, tá? Estão na direção aqui, entrando, certo? Ah, professor, por que positivo está saindo e negativo está entrando? Não, isso aqui foi uma definição, tá? Eles acabaram definindo dessa forma. Tá, e o que acontece então? Se eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa perto, como que vai ficar esse campo elétrico? Tá? Então, repare que todas as linhas estão saindo do positivo. Por exemplo, essa aqui está saindo, essa está saindo, essa está saindo. Essas aqui de trás também estão saindo do positivo. E como estão as linhas aqui perto do negativo? Estão todas chegando, né? Estão todas chegando aqui na carga negativa, certo? Essas linhas, inclusive, que estão meio quebradas, por exemplo, essa aqui que está de trás dessa positiva, ela vai sair aqui, vai passar lá longeão e vai chegar aqui, tá? O que significa dizer isso? Significa que se eu ponho uma carga aqui, por exemplo, a força que ela está sentindo é no sentido dessa linha de campo. Se eu ponho uma carga elétrica aqui, opa, se eu ponho uma carga elétrica bem aqui, qual que vai ser o sentido da força que ela vai sentir? Vai ser no sentido dessa linha aqui, tá? Nesse ponto aqui ela vai estar fazendo nesse trajetório, né? Como essa linha nesse ponto ela está meio inclinada para cá, então a força elétrica de uma carga que estivesse nesse pontinho aqui exatamente seria nessa direção aqui, tá? Certo, e aí a gente tem que lembrar dos sinais das cargas, né?
Vou pegar um outro exemplo. Se for uma carga elétrica aqui. Eu não falei o valor dela. Vamos supor que seja uma carga positiva. Então, se aqui eu coloco uma carga positiva, qual que vai ser o sentido da força que ela vai sentir? Deixa eu só trocar de cor aqui. Pronto. Então, qual que vai ser o sentido da força que ela vai sentir? O sentido vai ser no sentido da linha de campo. Então, ó, como essa linha está meio inclinadinha, vai ser nessa direção. Tá? Tá, e como ela é positiva, vai estar sendo atraído então para esse lado mesmo que é a carga negativa. Lembrando, positivo atrai negativo. Ah, professor, e se for uma carga negativa agora sendo colocada aqui, por exemplo? Certo? Qual que vai ser o sentido da força? Tá, então se é uma carga negativa, vamos pôr menos aqui, né? Pra a gente lembrar. Então, se é uma carga negativa nesse ponto, qual que vai ser o sentido da força que ela vai sentir? Sentido é no mesmo da linha aqui, ó, certo? Mas ela vai estar para a direita ou para a esquerda? Como é carga negativa, ela é atraída pelo positivo, então vai estar para cá, nesse sentido de cá, certo? Se fosse uma carga positiva nesse ponto, né, se fosse uma carga positiva nesse ponto aqui, a força que ela ia sentir seria para cá, certo? Então, as linhas de campo, elas ajudam a gente a entender isso, qual o sentido da força que vai estar atuando. Mais um último exemplo aqui, só para ficar bem claro. Deixa eu pôr de verde. Se for uma carga negativa nesse pontinho aqui atrás, ó, uma carga negativa que tivesse aqui, para onde que ela ia sentir a força atuando sobre ela? Para onde ela ia ser empurrada? Qual seria a trajetória que ela ia fazer? Ela ia ser no sentido da linha que está aqui no momento. Ó, como essa linha está meio para cá, então seria nessa direção. E como ela é negativa, para onde que ela ia? Ela ia ser empurrada contra a outra carga negativa, porque negativo com negativo se repele, tá? E se fosse que uma carga positiva por acaso, né? Se isso aqui fosse positivo, para onde que ela ia ser empurrado? Ela ia ser atraído pela carga negativa, então ela ia vir para cá, certo? Então essas linhas ajudam a gente a entender isso. Então, o desenho, quando tem uma carga positiva e outra negativa, tem esse formato. E quando são duas cargas de mesmo sinal, mesmos sinais, aí fica esse desenho meio diferente, né? Lembrando de novo, sempre que a gente fala de carga positiva, essas linhas, sempre que a gente fala de cargas positivas, as linhas vão estar saindo. Então, repare que todas as linhas estão saindo dessa carga positiva. E também estão saindo dessa carga positiva. Então, o que acontece? Uma carga... Se eu coloco uma carga elétrica bem aqui, por exemplo, nessa região, qual que vai ser o caminho dela? Ela não vai ser nem atraída nem por essa carga, nem por essa carga. Está sendo empurrada pelas duas. Então, por isso que essas linhas estão se afastando, tá? Qualquer carga que a gente coloca aqui positiva, né? Qualquer carga que eu colocar aqui que tiver sinal positivo, ela vai sempre ser afastada por esses campos elétricos. Então, por isso que tem esse formato aqui. Ok? E só para acabar, aqui o PET também faz um comentário sobre potencial elétrico, tá? Ele fala que o potencial elétrico tem a ver com energia potencial elétrica, tá? O que significa isso? Energia, lembrando, é capacidade de realizar alguma ação, tá? Então, se eu falo em energia potencial elétrica, eu estou falando da capacidade, né? Que está relacionado com energia, capacidade da eletricidade de realizar alguma ação. Por exemplo, uma ação que a eletricidade pode fazer
arrepiar os pelinhos do seu braço, tá? Entre outras, né? No dia a dia ela consegue fazer girar um ventilador, ligar uma televisão, ligar uma lâmpada e por aí vai, tá? Mas o foco da aula de hoje é sobre essas linhas de campo e reconhecer, né, onde estão cargas positivas, negativas e o comportamento das cargas neste campo.